Olá, irmãos, a paz do Senhor. Atos 24:16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus quanto para com os homens. Quero deixar uma reflexão para você a respeito da nossa companheira de todas as horas, a consciência. Por que é importante termos uma boa consciência? Porque se eu estiver no alto, se eu estiver embaixo, se eu estiver perto, longe, se eu estiver na montanha, se eu estiver no mar, se eu estiver em outro país, em outro lugar, a minha consciência estará sempre comigo. A Bíblia é muito sábia ao nos ensinar, ao nos aconselhar que se tem algo que nós devemos manter limpa e pura, é a nossa consciência, porque é a nossa companheira de todas as horas. Agora, como manter a consciência pura? Como manter uma consciência que agrade a Deus? O que é consciência, enfim? A consciência é o discernimento das coisas, é o entendimento do bem e do mal. Eu sei quando eu estou fazendo algo que é errado, porque aquela voz interior me avisa. Quando você está prestes a cometer algo que não deve, a tua consciência, aquela voz interior que todos nós temos, ela irá falar para você. E daí vem o segundo passo, que é tomar a decisão correta. Aí você vai tomar a decisão se você vai aceitar ou se você não vai aceitar aquilo que a tua voz está te orientando. Mas as pessoas que treinaram as suas mentes para as coisas boas, as pessoas que cuidam dos seus pensamentos, são pessoas que irão atender ao que a sua consciência irá falar. Então, quando foi ativada a consciência? A consciência foi ativada quando o primeiro casal pecou. Até então eles estavam em um estado total de inocência. Quando eles pecaram, então eles passaram a ser dirigidos e orientados pela sua consciência. Todo ser humano tem consciência? Sim. Mas e as pessoas más? As pessoas más também têm consciência. Mas elas travam uma guerra interior a ponto de ignorar o que a sua consciência está lhe falando. E todos nós, seres humanos, sendo bons ou maus, nós temos o senso daquilo que é bom e daquilo que é ruim, daquilo que é certo e do que é errado. Então, qual seria o princípio para que eu pudesse sempre tomar as decisões corretas? É simples. Quando você for fazer algo para alguém, você deve ter a seguinte reflexão: e se alguém fizesse tal coisa para mim? O que eu iria sentir? Eu iria me aborrecer, me entristecer, iria me ofender, iria me maltratar, iria me prejudicar de alguma maneira? Pessoas de boa consciência, de boa índole, elas têm esse questionamento interior. Porque você já percebeu que tem coisas que a gente fala e que a gente acha natural, mas que quando falam da gente, a gente tem um sentimento diferente? Você já percebeu que quando nós rejeitamos, achamos tudo bem, mas quando somos rejeitados, o sentimento é diferente? Quando desprezamos e quando somos desprezados e assim por diante. Então, o princípio da consciência é analisar se tal ação teria um efeito negativo em mim. Esse é o princípio para agir com uma boa consciência. Agora vamos analisar a consciência em si. Eu preciso encher a minha mente de coisas boas, visto que a mente é o reflexo do interior, dos pensamentos, sentimentos, intenções, emoções e assim por diante. Então eu preciso encher o meu coração de coisas boas. E dentro de mim, a minha consciência, que é o meu senso moral, ela vai me dizer se algo é bom ou não. Agora, quando se trata de consciência, se trata muito de relacionamentos, do que eu faço e daquilo que irão fazer para mim. Mas o ponto central dessa reflexão não é apenas o que os outros irão pensar ou o que iremos fazer para os outros. O ponto central dessa reflexão é o que a minha consciência irá fazer comigo.
Quando eu tomo a atitude correta e eu estou entre as pessoas, ok. Eu terei aprovação, eu terei reprovação, eu terei amigos, eu terei, enfim. Mas quando eu estou sozinha, a minha consciência está comigo. É nesse momento que ela vai fazer eu refletir a respeito de atitudes, ações, palavras, pensamentos. E nesse momento ela vai se demonstrar minha amiga ou ela vai aterrorizar a minha vida. Então não se trata do que nós aparentamos ser para as pessoas. Se trata daquilo que nós realmente somos no intelecto, na quietude, no silêncio da alma, nos pensamentos, lá no interior. E o que Deus tem a ver com a nossa consciência? A Bíblia fala para nós mantermos a nossa consciência em paz com Deus, mantermos a nossa consciência em paz conosco mesmos. Deus é o juiz central, mas Deus colocou dentro de mim um juiz chamado consciência. E Deus está constantemente olhando para o meu interior para ver se eu estou atenta e se eu estou seguindo as regras da moralidade. Aí você pode dizer o seguinte, mas a moralidade muda de uma cultura para outra. Não. Costumes podem mudar, moralidade não. E eu volto no princípio que eu passei para vocês no início. Tudo o que me prejudica, eu devo evitar de fazer para alguém. Então, se nós seguirmos essa linha de pensamento dentro da moralidade, então nós teremos um entendimento melhor das coisas e automaticamente nós viveremos bem nos relacionamentos, teremos um bom comportamento, teremos uma boa aceitação na sociedade, uma boa aceitação na família. E também não adianta ter uma boa aceitação na sociedade e no âmbito familiar a gente ter um outro tipo de comportamento. Por que respeitamos os de fora e não respeitamos os de dentro? Por que amamos os de fora e não amamos os de dentro? Por que cuidamos dos de fora e não cuidamos dos de dentro? A nossa consciência, ela também nos alerta e ela nos avalia sobre quem nós somos fora, mas quem nós somos dentro de casa. E os nossos familiares nos conhecem muito bem, as pessoas que convivem conosco diariamente sabem muito bem quem nós somos. E por último, fica só eu e a minha consciência. Aí é interessante. Eu faço o que eu quero porque eu sou dona da minha vida e das minhas atitudes. Mas quando eu deito a minha cabeça, quando eu estou no silêncio da alma, no silêncio da vida, a consciência fala muito alto. Ela fala tão alto, a ponto de eu me desestabilizar emocionalmente. Aí você compreende porque algumas pessoas estão sempre desequilibradas, porque algumas pessoas estão sempre problemáticas, porque lá no seu interior a sua consciência está acusando de algumas coisas. E às vezes a consciência está acusando de coisas pequenas, de coisas que podem ser resolvidas. Só que aí entra uma outra questão, um outro sentimento chamado orgulho, que muitas vezes não permite que eu tome as atitudes em que eu deveria tomar. Atitudes que irão me fazer bem. Eu sei quais as atitudes que fazem bem para mim, então eu devo tomar essas atitudes. Eu sei as atitudes que vão trazer um bom relacionamento conjugal, familiar, social. Eu sei as atitudes. Então eu não posso ultrapassar os limites, porque todas as vezes que eu ultrapassar os limites, a minha consciência irá me alertar. Então a consciência é uma inimiga? Não. A consciência é inimiga para as pessoas que agem incorretamente, porque aí ela fica ali incomodando, falando, perturbando. Mas para as pessoas que trabalham a sua mente, o seu ego, o seu caráter, para essas pessoas a consciência é uma das melhores amigas. E por último, o relacionamento com Deus. Quando eu tenho uma boa consciência, quando eu me policio, me cuido em todas as áreas da vida, então eu tenho um bom relacionamento com o meu Deus também. O relacionamento com Deus, ele está muito relacionado à consciência que nós temos da vida
e da ciência e do entendimento que nós temos das coisas. Por isso que a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais entendimento eu tenho, mais dever e responsabilidades eu tenho. Quanto mais eu cresço espiritualmente, emocionalmente, mais eu devo refletir isso no dia a dia. E se a minha consciência, que é algo que eu não vejo, mas que é algo que está dentro de mim, é algo tão grande, imagine o Deus ao qual criou a consciência. Como ele olha para mim? Ele aprova o meu comportamento, ele aprova os meus pensamentos, ele aprova as minhas atitudes. Você já parou para pensar em quem é Deus? Em um ser moral perfeito, lindo. Agora aqui tem outro ponto. Quando eu não atinjo o ponto em que Deus deveria, em que eu atingisse em crescimento, aí eu culpo Deus. Você já percebeu que as pessoas fazem isso? Quando acontecem algumas coisas ruins com elas, ou elas erraram, pecaram, elas se desmoralizaram, aí elas não conseguem ter uma boa conduta, não conseguem adquirir honra. Geralmente as pessoas tentam agredir a Deus, o seu Criador. E aqui tem um ponto muito simples, porque se eu estou me sentindo culpada é porque em alguma área, em algum grau, eu devo alguma coisa. O que eu devo fazer para ter uma boa consciência, um bom relacionamento com Deus? É muito simples. Eu devo ter um ato chamado humilhação, reconhecimento, porque, gente, reconhecer os erros não é algo feio, é algo lindo. A nossa sociedade prega que reconhecer o erro é feio, é humilhante. Não é. É uma das coisas mais lindas quando o ser humano reconhece que errou, pede perdão, pede desculpa, reata os relacionamentos, se estabiliza nos sentimentos. É esse tipo de comportamento que Deus está esperando de nós. Quando eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu tenho um bom relacionamento comigo mesma. Ora, eu tenho que me relacionar comigo? Claro. Eu tenho que me relacionar com a minha consciência, para que depois eu possa me relacionar com vocês. Por que algumas pessoas nunca conseguem se relacionar com ninguém? Porque não atingiram os padrões. Elas não conseguiram se desenvolver no ponto de se relacionar com Deus, consigo mesmas e depois com as outras pessoas. Então, se você está passando por algum processo de dificuldade, de culpa, de inquietude interior, não se desespere, tem solução. Dobra os teus joelhos na quietude, no silêncio da tua alma, do teu quarto, em um lugar secreto, em um lugar que ninguém precisa te ver. Porque a Bíblia diz que Deus nos vê no nosso silêncio e no nosso esconderijo. Fale com Deus a respeito daquilo que está culpando e perturbando a tua mente. Peça perdão para Deus. Perdoe você mesma. Perdoe as pessoas que de alguma maneira te criticaram, magoaram ou ofenderam. Lembre do princípio que cada um oferece o que tem. Se alguém te magoou, te perturbou, te ofendeu, lembre que essa pessoa só ofereceu o que tinha no seu coração, mas você não precisa oferecer maldade. Continue plantando coisas boas, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Portanto, como diz nesse versículo, por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Se tem algo que você deve cuidar, é o teu coração. Se tem algo que você deve cuidar, é a tua mente, é o teu interior, e sempre ter uma boa consciência. Tenha a tua consciência como amiga, porque ela será a melhor coisa da tua vida. Mas se você a tê-la como inimiga através das tuas atitudes, nunca ela irá deixar você em paz. A partir disso surgem os vícios, os remédios, e tantas coisas. Não estou criticando o uso de remédios em hipótese alguma, porque tem momentos em que o estresse pede um tratamento, mas eu estou falando de pessoas que usam remédio para aliviar a consciência. O remédio vai trabalhar no teu corpo, mas não vai trabalhar na tua consciência. A consciência é algo que você pode aliviá-la, você pode tranquilizá-la, buscando a graça, o perdão da parte de Deus. Aí você vai viver em paz. Gente, viver em paz é tão bom
Viver em paz é tão maravilhoso que depois que a gente alcança essa paz, essa graça do Espírito Santo, sabe, a gente não está nem aí com o que as pessoas falam, pensam, magoam, ofendem, porque Deus nos dá paz através da nossa consciência. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.